Espero que estejam bem, sua família também. Espero que estejam se cuidando. A nossa aula de hoje vai tratar de assuntos relacionados à presença da química na vida do homem. Aí eu te pergunto, o que é química? A química é natural ou artificial? A química polui? A química pode proporcionar bem qualidade de vida? Vamos ainda falar também sobre grandezas físicas que usamos no nosso dia a dia. Que são elas? Volume, massa, densidade, temperatura, calor e pressão. Boa aula a todos! O que é química? A química está presente em tudo que há no universo, sejam eles seres vivos, uni- ou pluricelulares, ou minerais, como na formação dos mais diversos tipos de rochas. Quando estamos dormindo, comendo, correndo, até mesmo pensando, estamos realizando as tarefas que, no dia a dia, cobramos do nosso corpo. Então, o mesmo precisa de energia, que é gerada através de reações químicas. Aparelhos eletroeletrônicos, veículos automotores, todos necessitam de energia para funcionar. Da mesma forma, quando pegamos, por exemplo, o petróleo, conseguimos separar um número expressivo de componentes, desde gases e hidrocarbonetos, passando por líquidos, gasolinas e solventes e até mesmo sólidos, o asfalto. A química é a ciência que estuda as transformações que envolvem matéria e energia. A química é natural ou artificial? Alisar cabelo ondulado usando chapinha, conservar alimentos por mais tempo, amadurecer uma fruta mais rapidamente, shampoo anti-caspa, a reação de fotossíntese pelas plantas lançando oxigênio e água na atmosfera, a digestão e transformação dos alimentos pelo nosso corpo, aquele chá de mato que a vovó fazia para dor de barriga e o comprimido comprado na farmácia para dor de barriga também. O químico não diferencia o fenômeno que ocorre naturalmente daquele que é provocado pelo homem. O que o químico faz é procurar entender a natureza e testar meios de produzir o fenômeno que o interessa em laboratório, em pequena escala. Assim, introduzindo ou não alguma modificação, para mais tarde o engenheiro químico adaptar o processo para a indústria, que vai produzi-lo em larga escala. A química polui? Muitos são os caminhos possíveis para obter determinada transformação química. A raça humana possui uma necessidade básica de produzir para consumir, mas, por muitas vezes, o capitalismo exacerbado e a indústria tentam suprir o mercado com produtos essenciais e escolheram caminhos errados. Desprezou-se a questão ambiental, lançando no mercado produtos altamente tóxicos, de alto consumo energético, pequena durabilidade ou não biodegradáveis. Foram e continuam sendo amplamente introduzidos no mercado, como os plásticos, os combustíveis fósseis e os pesticidas. Além disso, continuam as atitudes imediatistas e condenáveis, como o despejo de esgotos sem tratamento em rios, oceanos, o despejo do lixo diretamente sobre o solo, sem nenhum manejo de proteção ambiental, os lixões, a fabricação de minas terrestres e armas químicas. A química pode proporcionar qualidade de vida? Sim, a química não é uma vilã. Quantas novas descobertas na área da indústria farmacêutica, indústria têxtil de alimentos, saúde, na de novos materiais, na geração de energia. Em breve, com muito estudo, a química atenderá a sociedade em suas necessidades, vindo a ter uma vida mais confortável e saudável, reduzindo as desigualdades socioeconômicas e minimizando os danos ao meio ambiente. Mas para isso, é preciso que as pessoas se conscientizem que, se continuarmos nesse ritmo de consumo, nossos filhos e netos não terão o que apreciar. Para isso, é preciso que tenham acesso à formação e à informação, que sejam mais conscientes e menos imediatistas, procurando sempre promover um desenvolvimento sustentável, usar conscientemente os recursos que a natureza oferece para que as gerações futuras também possam vir a usá-la. Agora que já estudamos o que é a química, se ela é natural ou artificial, se polui ou se proporciona qualidade de vida, vamos passar a estudar então agora as grandezas físicas.
que são elas: volume, massa, peso, densidade, temperatura, calor e pressão. Bons estudos. A primeira das grandezas físicas de que vamos falar é o volume. Eu queria saber de você se você saberia calcular o volume desse pequeno frasco de perfume ou dessa caixa de leite que é comprada usualmente no mercado. Para aqueles que têm uma bela moto como essa, saberia calcular o volume do tanque? E para fechar, qual seria o volume da caixa d'água que você tem na sua casa? Saberia me dizer como calcular esse tipo de volume? Como você faria para calcular o volume de cada recipiente? O metro cúbico nada mais é do que uma forma de calcular a quantidade ou volume cabível em algum recipiente ou espaço. Por exemplo, você poderá calcular o metro cúbico de uma piscina para compreender quantos litros de água irão dentro dela. Ou poderá calcular o metro cúbico de uma viga para saber a quantidade de concreto armado que deverá ser usado. As possibilidades de uso são inúmeras, e isso é muito interessante, pois há flexibilidade para a utilização. Agora precisamos lembrar como se chega ao cálculo de volume, que é a capacidade de um recipiente, como converter as unidades de volume e principalmente saber como podemos usar esse conhecimento para entender melhor as questões que afetam o nosso dia a dia. É importante lembrar que o volume indica o espaço ocupado por um corpo ou objeto. Este espaço é tridimensional, portanto, para calcular o volume precisamos de três dimensões: comprimento, largura e altura. Para explicar isso melhor, considere, por exemplo, uma pequena caixa d'água com as seguintes dimensões: 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura. Sabendo que o cálculo do volume é dado por comprimento vezes a largura vezes a altura, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, adota o Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, em suas publicações. No SI, o volume expressa em metro cúbico. Em química, como trabalhamos com pequenas escalas, utilizamos muito o litro e o mililitro, sendo que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Os fatores de conversão são que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, ou 10 a terceira litros. 1 litro é igual a 1.000 ml, ou 10 a terceira ml. E que 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de litros, ou 10 a sextas ml. Geralmente, quem faz dieta se preocupa em conseguir um aumento de massa muscular e uma diminuição da massa de gordura. Isso muitas vezes se traduz em um ganho de massa total. Músculos pesam mais do que a gordura, mas também se refere a um organismo mais esbelto e saudável. Mas o que significa aumento ou diminuição de massa? E afinal, massa e peso são de fato a mesma coisa? Usualmente são tratados como sinônimos, ou são grandezas diferentes? Vejamos. Toda medida de massa é sempre uma comparação com um padrão escolhido adequadamente. Quando se diz que uma pessoa tem massa igual a 70 kg, isso significa que, em comparação ao padrão escolhido, o quilograma, a massa dessa pessoa é 70 vezes maior. O quilograma, por sua vez, não é adequado para medir a massa de uma aliança de ouro ou de um caminhão de carga. Nesses casos, é mais adequado, respectivamente, o uso de grama e tonelada como padrão. Em laboratórios químicos de pequena escala, utiliza-se frequentemente o grama e o miligrama. Já na indústria química, que trabalha em grande escala, utiliza-se a tonelada. O SI, Sistema Internacional, e, portanto, a IUPAC, adotam o quilograma como padrão de medida de massa. Já sabemos o que é massa, vamos definir o que vem a ser peso. Mas o que é peso? Podemos utilizar a palavra peso como sinônimo de massa? O nosso peso é a força com que a Terra nos atrai para a sua superfície. De um modo mais formal, podemos dizer que peso é uma força que aparece nos corpos devido a uma atração gravitacional entre suas massas. Por isso, aqui na Terra, o peso de um corpo indica a força gravitacional que o planeta exerce sobre a massa desse corpo. Concluímos então que a massa e peso são conceitos totalmente distintos, isto é, diferentes, e não podem ser tratados como sinônimos. Todo corpo tem massa, mesmo que esteja isolado no universo, mas só terá peso se estiver próximo a algum outro corpo com massa significativa, que sofre sua atração. Matéria isolada não tem peso.
Agora eu te pergunto, qual a massa da Lua? Mas se quisermos saber qual o peso da Lua, teremos que especificar em relação à Terra ou em relação ao Sol. Por exemplo, a massa de um astronauta é a mesma, independentemente de ele estar na Lua ou na Terra, mas seu peso na Lua é apenas um sexto do peso que ele apresenta na Terra. Em outras palavras, o peso é uma força relacionada à atração da gravidade. A lei da gravidade foi definida por Isaac Newton em 1665, quando ele afirmou que a Terra exerce uma força constante sobre os corpos livres e que essa força é diretamente proporcional à sua massa. Já falamos um pouco do que é peso, do que é massa, agora volume. Vamos fazer uma relação agora com a grandeza física chamada densidade. Vamos lá, considerando a atração gravitacional do planeta Terra, responda: o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Na realidade, o peso é o mesmo, pois apresentam a mesma massa. No entanto, a massa de 1 quilo de chumbo ocupa um volume bem menor que a massa de 1 quilo de algodão. Dizemos então que o chumbo é muito denso, sua massa se concentra em um pequeno volume. Por sua vez, o algodão é pouco denso, sua massa se espalha em um grande volume. O volume é uma grandeza física que varia com a temperatura e a pressão. E, embora a massa não varie, como a densidade de um material depende do volume que ele ocupa, só podemos considerar um valor de densidade se for especificadas as condições de temperatura e pressão em que o valor foi determinado. Ter conhecimento de densidade é muito importante quando nós percebemos no nosso slide que o iceberg flutua na água. Por que ele flutua? Porque a água, ao se congelar, ela se reorganiza, aumentando o seu volume. Consequentemente, ela vai fazer uma diferença ficando mais leve que a água comum. Portanto, ela vem a flutuar. A mesma situação ocorre com o balão. O ar, quando está frio, as moléculas estão todas juntas. Ao aquecer, aumenta a agitação e elas procuram um espaço maior, aumentando o seu volume. Consequentemente, o ar quente é menos denso que o ar frio. Portanto, vai fazer com que o balão suba. Agora vamos falar um pouco sobre temperatura e calor. A temperatura é uma grandeza física relacionada à energia térmica de um material e não depende da massa. No Brasil, a unidade de temperatura mais utilizada é o grau Celsius. Em química, utiliza-se muito Kelvin, denominado temperatura termodinâmica, que é adotado pelo Sistema Internacional de Unidades e pela IUPAC. A temperatura é uma grandeza física escalar que pode ser definido como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Quanto maior a agitação molecular, maior será a temperatura e mais quente ele estará e vice-versa. Existe um limite máximo e mínimo de temperatura? Não há um limite máximo e mínimo de temperatura, ou seja, não há um valor de temperatura o qual não se pode ultrapassar, mas existe um limite mínimo de temperatura que é chamado de zero absoluto. A temperatura do zero absoluto corresponde a menos 273,15 graus Celsius e seria o ponto em que a vibração molecular seria menor possível ou inexistente. Mas como é que se mede a temperatura? Ao aquecer um corpo qualquer, suas moléculas aumentam a vibração e tendem a se afastar uma das outras, ocorrendo a chamada dilatação térmica dos materiais. Se o corpo for resfriado, ocorrerá a contração térmica. A forma mais simples de se medir a temperatura é aproveitar o comportamento da dilatação térmica e construir a partir disso uma escala termométrica, como apresentado a vocês aí no slide. Quando colocamos um termômetro de mercúrio, material sensível às variações de temperatura em contato com o corpo de alguém com febre, o mercúrio no interior do termômetro é aquecido e dilata-se até que a temperatura iguale-se com a do corpo, atingindo o equilíbrio térmico. A coluna de mercúrio indica um valor estabelecido por uma determinada escala termométrica, que corresponde exatamente à temperatura do corpo febril. Bom, e o que é calor? É uma energia em movimento, em trânsito. A energia térmica é transferida na forma de calor de um corpo para o outro, desde que haja diferença de temperatura entre eles. A energia térmica na forma de calor
sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura, mais quente, para o corpo de menor temperatura, mais frio, nunca o contrário. Quando dois corpos com diferentes temperaturas são colocados em contato, ocorre transferência de energia na forma de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que os dois tenham atingido uma mesma temperatura intermediária, o que tinham no início. O calor depende da massa do corpo. E por fim, qual a diferença entre temperatura e calor? Pelo que foi dito anteriormente, você já deve ter concluído que a temperatura não depende da massa do corpo, mas o calor depende. Assim, se medirmos a temperatura de qualquer massa de água fervente, sob pressão de 1 atm, o termômetro vai acusar 100 graus Celsius. Mas o calor fornecido por 2 litros de água fervente é maior do que o fornecido por 1 litro de água fervente. Temperatura está relacionada à energia térmica de um corpo, e o calor é a energia térmica em trânsito. Tanto permite distinguir os corpos quentes dos frios. Essa sensação fisiológica é primária e depende das condições anteriores, como demonstra o experimento clássico de John Tyndall, que consiste em mergulhar a mão direita em água gelada e a esquerda em água quente. Em seguida, ambas em água morna. Se necessário, faça o experimento e responda: qual a sensação em termos de variação de temperatura? Mais quente, mais frio, na mão direita ou na mão esquerda? No slide anterior, comentei com vocês que deveríamos citar sobre a pressão quando fôssemos falar de temperatura. Aí, novamente, venho fazer um questionamento. Por que sentimos a orelha tapada ou entupida, como se diz, quando descemos a Serra do Mar? O mesmo sentimento temos quando decolamos na aeronave, um avião. Outra pergunta: como o líquido sobe pelo canudinho quando tomamos um suco ou refrigerante? Como o ar entra no pulmão e sai dele quando respiramos? São perguntas que podem ser respondidas por uma pessoa que tenha estudado o conceito de pressão. O conceito de pressão responde a todas essas perguntas. Além disso, é de extrema importância para a química. Sempre que fazemos um experimento acerca do comportamento da matéria e de suas transformações, precisamos anotar em que condições de temperatura e pressão o experimento foi feito. Caso contrário, pode ficar muito difícil alguém conseguir reproduzi-lo. E como surgiu o conceito de pressão? Um problema técnico observado pelo físico e astrônomo Galileu Galilei era a impossibilidade de se bombear água para uma altura superior a 10,3 metros. Para explicar esse fenômeno, o físico Evangelista Torricelli propôs que o ar exerceria pressão sobre o solo, equivalente àquela exercida por uma coluna de água de 10,3 metros de altura. Torricelli então propôs também uma melhoria experimental que facilitou muito o estudo do físico da pressão. Em vez de contrabalançar a pressão do ar com uma enorme coluna de água, utilizou o mercúrio, que é cerca de 13,6 vezes mais denso que a água, e, consequentemente, forma uma coluna de 3,6 metros maior. Em 1643, Torricelli fez o segundo experimento. Encheu um tubo de vidro fechado com mercúrio metálico até a borda. Colocou em uma cuba uma boa quantidade de mercúrio. Em seguida, tampou a extremidade do tubo e o inverteu, com uma extremidade aberta submersa no mercúrio da cuba, como mostra a figura na nossa lâmina, nosso slide. Observou então que o nível de mercúrio desceu no tubo até uma determinada altura, produzindo-se vácuo em sua extremidade superior, enquanto o nível de mercúrio contido na cuba subiu até um certo ponto. Quando o sistema entrou em equilíbrio, a altura da coluna de mercúrio no tubo de Torricelli indicou a pressão atmosférica local. Fazendo esse experimento no nível do mar, verificou-se que o mercúrio desce no tubo até a marca de 76 centímetros, ou 760 milímetros. O que faz o mercúrio dentro do tubo parar de descer é se estabilizar em determinada altura e justamente a pressão que o ar atmosférico exerce sobre a superfície existente na cuba. Torricelli também observou que a altura da coluna de mercúrio, medida em um mesmo local, não era sempre constante, mas varia ligeiramente durante o dia e a noite. Concluiu então, essas variações mostram que a pressão atmosférica pode se alterar e que o sistema que ele inventou, denominado barômetro, era capaz de medir essas flutuações.
A pressão atmosférica depende da massa do ar existente no local. Conforme a altitude local aumenta, o ar vai ficando cada vez mais rarefeito, a massa de ar diminui, portanto, a pressão atmosférica vai se tornando progressivamente menor. O contrário se verifica quando descemos uma serra, por exemplo, a Serra do Mar. Sobre o nosso corpo aumenta. O contrário também se verifica quando descemos uma serra, por exemplo. A massa de ar sobre o nosso corpo aumenta e, consequentemente, a atmosférica também se eleva. Esse aumento de pressão é sentido principalmente na orelha, pois esse órgão é mais sensível a variações de pressão, causando a sensação de surdez ou orelha tapada. Pressão é uma variável importante em diversas situações. Quanto menor for a área de contato entre dois corpos, maior será a pressão exercida, independentemente se aumentarmos ou diminuirmos a força aplicada. E para concluir, eu só queria deixar registrado para vocês alguns tipos de pressão que nós trabalhamos, conhecemos. Primeiro deles, pressão hidrostática, exercidas pelos fluidos em repouso. Pressão atmosférica é a pressão exercida por coluna de gases atmosféricos. Pressão absoluta é a pressão total exercida sobre um corpo na superfície da Terra. E, por fim, a pressão arterial, exercida pelo sangue contra as paredes das artérias. Para medirmos uma pressão arterial, utilizamos um aparelho chamado esfigmômetro. Bom, para encerrar, deixo com vocês as referências bibliográficas, dizer que usamos todo o material do livro Marta Reis, que é o adotado pela escola. Espero ter elucidado várias dúvidas. Qualquer dúvida que tenha ficado, podem entrar em contato. Vai ficar o meu e-mail à disposição. Vamos trabalhar juntos nas salas virtuais, pelo chat, pelo Meet, WhatsApp, dentro do que for preciso. Muito obrigado e fiquem com Deus. Cuidem-se.